Meus amigos, hoje nós vamos abrir o baú da velharia, dos old school, dos clássicos, dos powerhouse, e a gente vai trazer aqui de uma forma descontraída um bate-papo, um saudosismo, aproveitando a época de frio, trazer aqui 6 perfumes clássicos que eu gosto muito de usar durante o frio, em noites frias, encontros, seja lá o que for, mas nessa época dá mais vontade e o clima é um pouco mais propício para isso também. Vamos falar desses old schools, desses clássicos aqui no nosso bate-papo de hoje, tá bom? Bom, e mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas. Muito obrigado, como sempre, agradeço aqueles que estão sempre aqui, sempre presentes, deixando like, o hype, que é muito importante, venho dizendo isso de uns tempos para cá, bem importante para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, o nosso bate-papo aqui. E os comentários, né, que é sempre legal, sempre é bacana interagir com vocês, conhecer as experiências de vocês e interagir ali com todos que se propõem aqui a bater um papo com a gente, tá bom? Desde já, eu agradeço a participação de todos vocês. Bom, eu acho legal começar aqui com um perfume que eu aprendi a gostar desde que eu comprei, aliás, talvez até antes, quando eu já via resenhas como do Shiva Sentes, que deu uma verdadeira aula sobre esse perfume, que é o Giorgio Beverly Hills, Giorgio for Men. Gente, perfumaço, aquele cheiro bem saudosista, você provavelmente sentiu algo parecido, num sabonete de luxo, numa colônia mais chique. A gente tem aqui um patchouli bem evidente, a gente tem um lado de rosas, bem masculino, a gente tem um fundo amadeirado, musgo de carvalho, notas verdes. Tem um mel, imagine o mel assim, sem aquela parte mais doce, e a abertura ali de laranja, um perfume que traz nuances verdes amadeiradas. É um clássico, né? Tem uma presença muito grande, tem uma performance muito boa. É um perfume que eu não acho que ele seja de um uso exclusivo para frio, embora esse perfume seja forte sim, ele tem uma saída forte principalmente, mas não acho que seja exclusivamente para frio. Eu acho que é um perfume que ele tem o poder de oferecer a opção de você dosar. Você aplicando menos, talvez, não no calor extremo, mas num clima assim mais... até um pouco mais quente. Eu acho que é possível usar. De qualquer forma, é como a proposta aqui do vídeo, a gente está trazendo aqui hoje, Giorgio Beverly Hills dá muita vontade de usar, e é um perfume que, se eu puder, eu vou levar, assim, como dizem por aí, para a vida inteira. Bom, e o próximo é um carinho que eu tenho, inclusive algumas pessoas mais próximas me ajudaram, me apontaram, né, o carinho que eu tenho por esse perfume, perceberam, né, isso é muito legal quando as pessoas percebem a satisfação. Zino Davidoff, é um perfume bem masculino, um perfume viril, como dizem, também dos anos 80. Aquela questão assim, não perco a oportunidade assim, de usar. Clássico, né? Clássico, ele deixa aquele ar assim, mais formal, porém é um perfume que traz, ele convida, eu sinto que ele convida as pessoas a estar pertinho, né? Ele deixa saudade, deixa uma lembrança muito forte, né? Um perfume ali com patchouli, notas amadeiradas, um perfume bem amadeirado, né? Um floral bem masculino também, que tem esse clima de tabaco, justamente por ter sido concebido assim de uma forma a lembrar de charutos, né? Afinal, o Zino era um produtor de charutos. A gente pode até um dia refazer ou fazer uma nova resenha sobre o Zino Davidoff, de uma forma assim mais, digamos, mais completa, mais longa, mais detalhada. Bom, é um perfume que eu continuo tendo muito carinho, eu uso, não preciso do frio extremo para usar ele, e como eu estava dizendo, assim, existem pessoas que notam o quanto esse perfume tem valor. E inclusive, há bem pouco tempo, uma linda que eu conheceu o Zino Davidoff. Ela teve curiosidade, eu apresentei para ela e aparentemente ela gostou bastante do Zino Davidoff. Então fica aqui minha satisfação por isso, meu carinho e beijão pra você, querida. Ai, vagabundo. Bom, e outro também que eu sempre trago aqui pra vocês, né? Sempre tô mostrando, é o Ted Lapidus, Lapidus por Homme. Eu acho que num dos últimos vídeos de lista de frio, alguma coisa assim, eu apresentei ele também, se eu não tô enganado. Mas, bom, vale a pena repetir, vale a pena ver de novo, porque tá aqui um perfume que é um dos que eu mais gosto de usar no frio. Essa carga sabonetada,
tem o mel, tem o tabaco, tem o abacaxi, tem um lado levemente adocicado, aí vai para um lado amadeirado, assim, assabonetado, incensado. Pô, isso aqui é perfumão. Eu sempre falo que é um dos grandes custo-benefício. E repito, lógico, se você gosta desse tipo de perfume. E também sempre falo que ele é um daqueles que dá pau mesmo em muito perfume. Porque, aliás, todos aqui, né? Todos aqui, se a pessoa for colocar na ponta do lápis, fazer as contas, são perfumes que saem muito mais em conta, vale muito mais a pena do que alguns lançamentos meio suspeitos por aí. Mas esse perfume aqui, eu vou te falar uma coisa. É o tipo de produto que, se você gosta de um bom old school, não deixa faltar, não. Tá bom? Não fica sem lápis por home. Esse é um daqueles que eu realmente, praticamente, estou sempre usando aí em épocas de frio. Bom, e agora a vez dele, ao lado doce da força, mais um doce clássico, né? Achou que não viria? Nossa bombinha rosa, yup, estranho. Tô vendo aqui, não tá tão rosa assim mais. Deve ter ficado assim, uma leve modificação, mas não tá tão rosa não. Não é só no vídeo que vocês estão vendo que não parece tão rosa. Bem, mas vocês conhecem essa bomba. Quem não conhece essa bomba aí? Quem não está por dentro da perfumaria clássica e não conhece Yup? E a gente estava falando agora de custo-benefício. Esse aqui, então, é um perfume muito acessível, mesmo de 125 ml, que é um dos mais comuns de se encontrar. Esse perfume tem um valor muito bom, ele tem toda essa carga, né? Para quem gosta, evidentemente. É sempre bom repetir, porque algumas pessoas sempre atravessam o assunto com gostos pessoais e não conseguem entender. Aqui eu estou falando para quem gosta, evidentemente. E é um perfume que tem tudo aqui, floral, canela, baunilha, tem mel, tem um fundinho de tabaco, tem notas frutadas, notas florais. Isso aqui é uma bagunça, alguns chamam de bagunça sintética. Eu acho assim, de muita qualidade, apesar de tudo, apesar de toda esse cenário, essa figura que criaram de Yup, que é um perfume muito escanteado, muito marginalizado. Eu gosto muito de Yup. Tanto que eu já usei bastante, tem um outro também guardado. Tem muita gente que gosta desse perfume também, e eu nem preciso dizer, né? Yup Home, vou usar bastante também. Quer mais um cheiro clássico, gostoso, chique? Aqui, ó. Bogart. Alguns chamam de assinatura Bogart Pour Homme. Acho que é o primeiro perfume da linha, não tenho certeza. Mas certamente é um perfume que antecede aquela linha clássica também, o One Man Show. Esse da década de 70, o One Man Show já vem ali na década de 80. Bom, a gente tem aqui, pensa num assabonetado, verde, um amadeirado assim mais fechado, um pouco mais bruto. Alecrim é um perfume que vai muito para o lado aromático, vai muito para o lado amadeirado, mais denso, um tanto quanto amargo. Doçura aqui é praticamente zero. Mas é um perfume que eu tenho muito carinho também, é um perfume que na época eu comprei um kit, né? Portanto eu nem tenho a caixa dele, aquela caixa individual, eu tinha um estojo do kit. Desfiz também, né? Uma hora o espaço também vai para o saco, a gente fica sem ter muito onde colocar as coisas. Bom, mas está aqui. É um perfume também que eu gostaria de ter, assim, resto da vida. Eu noto que ele tem sumido, pelo menos aqui no Brasil. Ele não está tão fácil de encontrar como há uns 5 anos atrás. Não posso garantir que foi descontinuado, mas eu acho que não. Eu acho que não foi descontinuado. E se não foi, sorte nossa, que aqui você tem um clássico, daqueles bem raiz mesmo, bem másculo. E esse até entra naquela questão, naquilo que a gente chama de barbershop, de cheiro de barbearia clássica. Esse entra nesse ambiente mais precisamente masculino. Tá aqui um perfumão também, o Bogart. Bom, e para zero surpresa e também para não contrariar meus amigos aqui do canal, nosso querido Kouros. Tá aí. Nosso querido Kouros, jamais deixo de usar também. É claro que à medida que a gente usa bastante outros perfumes, a gente também deixa alguns mais para trás. Isso é normal, isso é outra história. Mas o Kouros, eu já usei até no calor, tá, gente? Isso aqui não é questão de falta de bom senso, é questão de você dosar também. Dosar e o contexto, né? Em casa, por exemplo, se der na telha de eu usar até no calor tórrido aí, eu uso. Né? Não estou dizendo que eu faço isso, mas a gente tem essa liberdade. A gente
no nosso íntimo, a gente sai um pouco fora daquelas regras, daquele conjunto de normas que vai garantir ali certa harmonia social, né? A gente sai fora, mas o Chorus não precisa nem falar, né? Trouxe aqui mais para constar, como eu disse, para constar para os amigos aqui que sempre ouvem falar. Eu gosto muito do Chorus. E aqueles que gostam também. Representando aqui o nosso perfume, um dos perfumes dessa lista de clássicos da lista de perfumes para frios, né? Nosso querido Chorus. Ou, para quem gosta de um nome mais fiel, Chorus. Acho que é isso. Muito gostoso fazer esse tipo de lista, até porque verdadeiramente são perfumes que eu mais gosto. E peço para vocês comentarem aí o que vocês acham, se vocês também têm parte da coleção de vocês, passam por perfumes assim, bem clássicos, bem powerhouse, tá bom? Fico por aqui, obrigado a você que chegou até este ponto do vídeo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.